Dentro de uma tendência de baixa, de médio prazo, as ações vão se valorizar quando a força vendedora já estiver muito cansada, muito desgastada, né? E é nesse momento que vão surgir aquelas altas de curto prazo que formam aquele zigue-zague descendente. E é, portanto, nesse momento que a gente vai entrar comprando para capturar essas altas de curto prazo. E por isso, a primeira coisa que a gente vai fazer para explorar oportunidades de compra contra a tendência, né, onde nosso objetivo é exatamente ganhar com essas altas de curto prazo do mercado, é encontrar momentos de fraqueza, de fragilidade da força vendedora para que a gente possa atacar na hora certa. E para isso nada melhor do que a gente utilizar o indicador que a gente aprendeu para medir o fôlego do mercado, né, que é o IFR. Quem tiver qualquer dúvida sobre ele, eu recomendo rever a nossa aula sobre IFR. Como a gente já viu, quando o IFR está abaixo de 3, isso demonstra que a força vendedora já está muito cansada, né, que o mercado está muito sobrevendido e que por isso pode existir grandes chances de que o mercado se recupere antes de continuar caindo. Então, se o IFR está abaixo de 3, é um primeiro sinal interessante para que a ação possa se enquadrar dentro de uma oportunidade ideal de compra contra a tendência. O IFR ele aparece dentro do gráfico do Toro Radar, naquela linha dourada logo abaixo do gráfico. Para configurar ele igual o dos nossos analistas, basta clicar na setinha ali na parte superior esquerda e depois clicar em aplicar modelo e utilizar o modelo indicador estouro. Então, usando o IFR, a gente vai conseguir garimpar ali as empresas onde a força vendedora está mais desgastada e saber melhor em quais delas existe maior chance de que o mercado se recupere no curto prazo antes de continuar caindo. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos práticos para vocês entenderem isso melhor. Observe esse primeiro exemplo que eu separei em Elet 6. Vejam que é uma empresa que está dentro de uma tendência de baixa no médio prazo, mas que no momento atual a empresa acabou de ter uma queda muito forte para os seus preços. A gente tem ali vários dias consecutivos de correção para o mercado e com isso o IFR, né, o índice de força relativa, que ajuda a gente a medir o nível de sobrevenda do mercado, chega a um patamar impressionante de 0,77. O que isso demonstra? Que por mais que a empresa possa estar dentro de uma tendência de baixa no médio prazo, naquele momento a força vendedora já está tão cansada, tão fragilizada, que é extremamente provável que no curto prazo os preços venham subir, mesmo que para depois dar espaço a uma retomada das quedas. E é nesse momento que a gente tem uma janela de oportunidade para tentar capturar um repique de alta dentro do que continua sendo uma tendência de baixa no médio prazo. Vejam que o IFR está no patamar de 0,77. Isso mostra para a gente que é praticamente insustentável que aquela empresa continue caindo sem antes apresentar alguma recuperação, mesmo que seja apenas de curto prazo. O que a gente vê é que nos dias seguintes a Elet 6 se movimenta muito bem a nosso favor, subindo aí 12% em relação ao momento da compra, né? E com isso a gente teve uma oportunidade excepcional de uma operação de compra contra a tendência. E aqui a gente já vê outro benefício, uma operação muito rápida, né? Como a gente está buscando capturar uma movimentação de curto prazo, a operação é muito ágil, né? Em pouco tempo você já consegue estar com lucro no bolso e direcionar esse dinheiro para outra oportunidade. Nesse caso de Elet 6 foi uma operação, assim como todos os exemplos que a gente coloca aqui, que realmente foi aproveitada pelos clientes do Toro Radar, recomendada pela nossa equipe e que consequentemente gerou ganhos e propiciou para a gente um trade excepcional. Eu separei outro exemplo para vocês aqui em Mills 3. Vejam como a gente tem um cenário bastante semelhante. A empresa está dentro de uma tendência de baixa no médio prazo, por tudo que vocês já aprenderam. Em determinado momento, após uma longa sequência de quedas, o IFR atinge um patamar impressionante de 0,28, o que demonstra um extremo nível de sobrevenda. Mais uma vez, qual que é o sinal que a gente consegue extrair disso? Que a força vendedora, por mais que ela seja predominante no médio prazo, naquele instante ela está tão desgastada, tão fragilizada, que é quase insustentável que o mercado continue caindo sem antes realizar um repique de alta no curto prazo. E aí, se a gente passar o gráfico aqui um dia para frente, vocês conseguem ver que logo no dia seguinte a empresa se valorizou 10%, concretizando essa perspectiva de alta no curto prazo e dessa maneira fornecendo para a gente uma oportunidade espetacular de trade contra a tendência. Agora que a gente já relembrou
como que a gente encontra essa falta de fôlego dos vendedores, a próxima etapa é entender aonde estão as trincheiras compradoras, né? Onde existem muitos compradores dispostos a entrar nessa briga e fazer com que os preços realmente subam no curto prazo. Esse é o tema da nossa próxima aula.